Olá! Começa agora mais um Saúde em Foco. Hoje iremos conversar sobre um momento de muita emoção na vida das famílias. Momento que é preparado com carinho e que traz também sentimentos diversos. A chegada de um recém-nascido transforma completamente a rotina e a dinâmica familiar. Os primeiros dias costumam ser marcados por dúvidas, inseguranças e ansiedade diante dos cuidados desse bebezinho, mesmo que ele nasça no momento certo e saudável. Pensando neste momento tão delicado e desafiador, uma médica pediatra, durante o mestrado em saúde materno-infantil, elaborou um site com informações seguras baseadas em evidências para apoiar pais e cuidadores nessa nova fase da vida. E ela é nossa convidada de hoje para conversar sobre esse assunto conosco. E eu recebo a médica pediatra, agora mestre em saúde materno-infantil pela Universidade Franciscana, Eduarda Bosato de Souza. Seja bem-vinda, Eduarda. Obrigada, professora Carla. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre como foi esse processo, né? Como surgiu. Então eu te pergunto assim, o que motivou você transformar essa necessidade prática que nós falamos que traz ansiedade, desafios, em um projeto acadêmico? Ou qual o principal objetivo do projeto Aninhar? Eu trabalho em consultório, né? Consultório privado, e também trabalho em hospitais, né? Trabalho em serviço SUS, certo? Diante da minha vivência, né? Eu trabalhando assim no serviço privado, como eu acompanho essas famílias durante esse momento pós-nascimento, nos primeiros dias, eu vejo que os pais têm muita dúvida, têm bastante dificuldade. Às vezes dúvidas pequenas e simples, assim, como limpar o coto umbilical, por exemplo, se a mamada está sendo eficaz, né? Como é que eu sei que o meu bebê está mamando o suficiente, né? São dúvidas simples, mas que para a pessoa que está naquele processo de adaptação, gera muita angústia, né? Gera medo de estar fazendo mal para o bebê, por exemplo. E eu ficava preocupada diante disso, vendo toda essa demanda das famílias que eu convivo, eu ficava preocupada com as mães dos hospitais SUS, que às vezes não conta com o pediatra para esse período pós o nascimento, né? Que a grande parte do serviço SUS não tem um pediatra no posto de saúde, por exemplo, né? Então eu ficava preocupada pensando como que elas estão passando por esse momento. As mães, os pais, enfim, ou algum outro cuidador que faz parte da rede de apoio, uma avó, por exemplo, né? Sim, sim. Então eu ficava pensando assim, ai, que difícil que deve ser para essas famílias começarem esse novo período da vida, digamos assim, porque sempre que nasce um bebê tem toda uma modificação. Se leva para casa, na aquele família, bebezinho pequeno, né? E às vezes é a primeira vez da mamãe, Sim. às vezes não tem o avô e a avó por perto, né? Isso. E também a questão assim, ó, às vezes até quem já era mãe, muitas já têm filhos há mais tempo, ou já tem vários filhos, mas mesmo isso não quer dizer que ela passe esse período com mais tranquilidade. Provavelmente sim, mas às vezes a informação que ela tem sobre algo agora já se atualizou, já não é daquele jeito que ela sabia fazer antes. As coisas mudam, a gente vai estudando, vai tendo novidades, então para deixar, a minha preocupação era que elas estivessem atualizadas e se sentissem seguras, tivessem com quem contar, né, para passar esse momento assim mais tranquila, né? Sim, a gente sabe que nos hospitais normalmente tem a equipe de saúde que atende, que orienta a mamada, a primeira mamada, a pega, né, o banho, mas falando em emoções, aquele momento de nascimento é um momento de muitas informações e com muitas emoções. E fica pouco tempo, às vezes, no hospital, né? É muita coisa nova, né, para essa família, assim, principalmente para quem é primigesta, que é o primeiro bebê, né? E às vezes tem o momento do parto, daí depois tem que aprender a amamentar, né? Eu acho que, infelizmente, a gente é criado com uma coisa que vê na novela, aquele bebê nasce, a mãe já leva para o peito e já sai mamando. E na verdade, na prática, a gente vê que não é assim. A grande maioria delas tem dificuldade. E esse período que fica internada nem sempre é suficiente para isso, né?
E os bebês, eles são meio imprevisíveis, assim, um dia tá mamando super bem, no outro dia já não tá tanto. Sim. Então, às vezes, mesmo aquele período no hospital, que ela tenha recebido atenção, que ela tenha sido instruída, orientada, que ela tenha recebido ajuda, mesmo assim, quando chega em casa e tá sozinha, é outra situação, né? Então, é isso que eu ficava pensando, né? Sim, Foi mas isso a que me pesquisa, motivou, a né? tua pesquisa que tu realizou antes de desenvolver esse produto, esse website, ela deve ter trazido dados, assim, que fortaleceram essa tua evidência prática do teu cotidiano, ou não? Sim, com certeza. Eu tinha, então, né, essa ideia, que era uma coisa que eu notava, assim, no meu dia a dia, né, que os pais precisavam sempre, precisavam muito de um auxílio, assim, nos primeiros dias. Mas, assim, eu queria, mesmo assim, documentar isso, pesquisar. Então, a minha pesquisa do mestrado foi pesquisando essas dificuldades, né, que eles enfrentam, as dúvidas, enfim, qual que é como que eles se sentem nesse período pós-natal, E né? daí a pesquisa comprovou e tu desenvolveu. Sim, isso. Daí eu utilizei as respostas deles, no caso, né? Que eu perguntei muito sobre as principais dúvidas, né? E com as dúvidas deles, eu criei o site respondendo, digamos assim, né? A ideia é que o site seja um apoio, né? Um apoio seguro, digamos assim, porque às vezes a gente tem muita informação hoje em dia na internet, mas às vezes tu tem dúvida de saber se aquela informação está correta, né? Então a ideia é que os pais saibam que esse site, ele é baseado em evidências. E daí a ideia, assim, muitos pais queixaram dúvidas, por exemplo, na amamentação. Posicionamento. Qual foi a maior dúvida aqui? A amamentação, durante todo o período neonatal, ela é acho que é a principal dúvida, digamos assim, deles, mesmo no decorrer dos dias, né? Então, eu tentei montar um tópico no site, por exemplo, sobre amamentação. Vamos ver, então. Com pega, esse consegue tipo mostrar para nós? Aí. Aqui nos primeiros passos, por favor. Então, baseado nessas dúvidas que surgiu, eu fui montando tópicos, né, que fossem fáceis de acessar, né? A mãe clica ali, já tem a resposta, não tem que ler muita coisa, é tudo direto, tudo objetivo, né? Ali pode ver que tem licença maternidade e paternidade, por exemplo, porque teve mãe que surgiu essa pergunta também. Quanto tempo eu tenho? Tem uma outra ali que perguntou sobre a certidão de nascimento, né? Tem ali da amamentação, tem como dar banho no bebê, estímulos do recém-nascido, limpar o coto umbilical é uma coisa que causa bastante angústia em quem não está acostumado, né? Então, tudo isso elas vão encontrar ali de forma rápida e direta. E a ideia foi colocar também alguns desenhos para ir ilustrando, né? Vídeos também vai ser o banho do bebê. Isso aí. Que a ideia é que seja uma coisa bem acessível, objetiva, que tu clica ali e já tem a resposta para a tua dúvida. Essa coisa mais prática dos cuidados, assim, o banho, por exemplo, vai ter um vídeo ali como dar banho, quanto que é a temperatura da água, como é que tem que estar o ambiente, tudo isso, então, vai estar dizendo. É para ajudar a família mesmo que não seja a mamãe e o papai, pode ajudar a babá, pode ajudar a vovó, enfim, que vai estar cuidando. Todo mundo, quem está cuidando, quem está envolvido com esse bebê pode acessar. Isso. Ele é gratuito? É gratuito. Uma boa possibilidade, porque daí atinge toda a comunidade. Sim. Uma outra questão bem importante que eu gostaria, assim, que tu falasse, Eduarda, qual é a diferença do projeto Aninhar para as outras redes sociais? Então, é mais ou menos isso que eu tinha comentado, é mais no sentido dos pais terem um local seguro, né? Segurança. A segurança de saber que esse site, ele é feito por uma pediatra, né? Por uma equipe de saúde, assim, voltada para o bebezinho, que essa equipe busca em pesquisas científicas ou atualizações de diretrizes de documentos científicos, né, da própria Sociedade Brasileira de Pediatria. Nada que ter ali é de acordo apenas com a minha experiência pessoal. Tudo aquilo ali tem um respaldo, o conteúdo ele é científico, ele é o que é mais seguro para o bebê.
Então, não vai ficar na dúvida se aquilo ali é da cabeça daquele profissional, se é um hábito dele. Ele é baseado em evidências, né? Então, tudo que tiver ali é o que vai ter de mais atualizado e verídico. Equipe de saúde preparada para orientações de bebê, o que faz diariamente também nos seus contextos de trabalho. E além disso, a gente configurou uma parte ali no site, que é onde o pai ou a mãe, ou enfim, alguém, a avó, quem ajuda com esse bebê, vai ter um espaço para essa pessoa se cadastrar e deixar perguntas, caso ela precise, né? Tá com dúvida em alguma coisa, ela deixa a pergunta ali e a gente vai responder para ela. Quer dizer, não vai ser um chat, né? Não. Que tu já vai ter a resposta pronta, mas a pessoa pode deixar ali a perguntinha que vai. E quem vai fazer essas respostas? Quem vai responder essa interação? Vai ser eu, né? E algumas outras pessoas que trabalham comigo, assim, que estão na equipe, assim, tem o pessoal da enfermagem que faz residência da enfermagem obstétrica aqui, que a ideia é que também nos auxilie nessa parte, e também alunos do curso de medicina, né? Porque a ideia surgiu a partir do Hospital Casa de Saúde, que é onde eu trabalho, né? E ali a gente tem acadêmicos do curso estagiando, né? E também temos as enfermeiras em formação, que a ideia é que elas também participem. E quando é que vai estar disponível esse site, esse website para nós consultarmos? Isso que a gente mostrou aqui é o protótipo, né? Mas ele está em fase de finalização. Acredito que em torno de 30 dias a gente já consiga colocar ele no ar, em funcionamento. E com certeza vai diminuir um pouquinho a demanda do consultório, né? Não, a ideia é que as perguntas simples sejam que os pais consigam responder ali e evitem uma ida pronto-socorro, ao posto de saúde, por exemplo, né? Porque, às vezes tem dúvida, com o que eu posso limpar um coto, ou como está a amamentação, como é que posiciona, alguma coisa assim, que tem essa resposta ali e ele não precise procurar algum atendimento de saúde, né? É o que nós percebemos, assim, sabemos que tanto a ODS, né, o Ministério da Saúde se preocupa muito com a mortalidade infantil. E a gente também percebe que, apesar da redução dos índices de mortalidade, parece-me que as crianças a termo, ou seja, as que nasceram no momento certo, elas estão bem, ela pode ir para casa, né? E como você bem falou, as pessoas que cuidam desses bebês têm muitas dúvidas, né? Sim. E cada bebê é singular, a gente precisa cuidar de uma maneira diferente, assim como uma mamãe que tem que estar se cuidando no seu período de puerpério, tem que cuidar um outro ser. Então, eu acredito que esse teu website vai ajudar bastante e espero que, consequentemente, também reduza ainda mais índices de procura pronto-socorro ao hospital. E eu acredito, Eduarda, que esse website também vai contribuir, pelo que tu nos contou, para as equipes de saúde. Porque quando o profissional da saúde, eu como enfermeira, me preocupava sempre quando estava diretamente no hospital, se aquela mãe não ia ter a dúvida em casa. E hoje eu vou poder estar divulgando o teu website para que ela tenha uma maneira de se informar, de consultar e baseado em profissionais de saúde de qualidade, enfim, para qual competência a qual exige. Sim, e assim, a gente, como você falou, a mortalidade infantil, ela está reduzindo, mas ela ainda é alta, né? E a faixa neonatal é a principal, é onde a gente encontra a maior parte dos índices de mortalidade, né? Então, a ideia é que um bebê saudável e a termo, ele tem tudo para, né? Só crescer. Para crescer, né? Então, esse site e como ensina a dar banho, também tem um local com sinais de alarme, assim, quando que eu tenho que procurar atendimento, né? Tudo isso são modos de que esses pais estejam bem instruídos para, diante de uma situação de perigo, o engasgo, por exemplo, né? Que eles saibam o que fazer ou que eles saibam aonde procurar ajuda, né? Justamente para tentar reduzir essa fatalidade que é o óbito de uma criança saudável, que a né? gente chama de mortes evitáveis, né? Que as mortes normalmente, evitáveis. Se está bem orientado, bem conduzido o processo, um ambiente seguro, familiar, o bebê vai crescer e vai só se desenvolver. Exato, exato.
É para tentar evitar esse tipo de coisa, assim, porque não é para acontecer, né? Esperamos que logo, logo esteja disponível e que também possa estar aí divulgando esse website que com certeza vai ajudar muitas famílias. Obrigada, Eduarda, pelas tuas contribuições e principalmente por contribuir com tantas famílias que serão atingidas com certeza. Eu que agradeço o convite para vir aqui hoje e para divulgar o meu trabalho, para que todo mundo tenha acesso. Obrigada. O Saúde em Foco fica por aqui. No programa de hoje, conversamos sobre os desafios e as inseguranças que marcam os primeiros dias dos pais com o recém-nascido. A importância de oferecer informação segura e acolhimento às famílias. Conhecemos também o projeto Aninhar, uma tecnologia digital para o apoio ao cuidado neonatal e auxílio aos pais e cuidadores de recém-nascidos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.